Oi, gente! Sejam bem-vindos à nossa aula de Educação Física. Eu sou a professora Jucimara Brito e estou aqui junto com vocês para nós explorarmos mais um conteúdo dessa fantástica disciplina que é a Educação Física. Vamos ver qual será a nossa aula de hoje? Muito bem, é a nossa aula 13, o nosso objeto de conhecimento, lutas do mundo, detalhamento, karatê. E aí, estão curiosos para conhecer essa luta? Então vem comigo. Muito bem, e a gente inicia aqui a nossa aula. Eu espero que vocês estejam gostando aqui de conhecer esse local. E eu pergunto a vocês, vocês sabem que local é esse aqui? E aí? O que será? Será que alguém falou dojo? Se falou dojo, é isso mesmo. Esse é o espaço onde ocorrem aí os treinos e as competições de algumas artes marciais, como o aikido, o judô e o karatê. Bom, mas antes de falar sobre o karatê, que é o nosso conteúdo de hoje, eu quero relembrar ou até mesmo explanar com vocês um pouquinho a respeito de lutas. Vocês viram, né, que é lutas do mundo karatê. Mas você sabe o que é uma luta? Sabe onde se originou e como ela foi evoluindo durante a nossa história? Então vamos lá, olha só. A luta faz parte ali desde o tempo dos homens primitivos, onde eles usavam, né, as técnicas de luta para se defender, né, ou seja, eles utilizavam para sobreviver. Eles lutavam contra os animais ferozes, né, para se defender e para defender o ambiente onde eles estavam também, tá? Só que com o passar do tempo, a luta ela foi ganhando outras finalidades. Se lá com o homem primitivo a ideia era de sobrevivência, quando chegou lá na Grécia Antiga, a ideia era o quê? De treinar o corpo para que ele ficasse forte. E com o passar do tempo, foi ganhando outras finalidades, né? Como participação de ritos, como é no caso aqui da luta do Quarupi, né? Que é um rito onde nós temos ali o Uka-Uka, que é uma luta indígena, tá certo? Prosseguindo um pouco mais na história, a gente consegue perceber a luta no contexto, nos dias de hoje, esportivo, mas também está no contexto educacional, no nosso caso, né, agora, e também é visto como uma atividade física, né? Lembra quando eu falei para vocês ali que você pode procurar, porque nós temos várias opções de atividade, então a luta, né, a arte marcial, é uma dessas atividades que você pode utilizar para se exercitar, não é mesmo? Muito bem, agora que a gente já relembrou, né, ou já aprendeu a respeito da luta, vamos agora estudar especificamente a respeito do karatê. E aí, o que significa karatê? Vocês sabem? Se não sabem, não tem problema, porque eu já peço que vocês peguem o caderno, a caneta e já façam as suas anotações. Assistam o vídeo a seguir. Você sabe o que significa karatê? É o mesmo que mãos vazias. Kara corresponde a vazio, enquanto T significa mão. Muito bem, vocês viram aí no nosso vídeo que karatê é o quê? É a arte das mãos vazias. Por quê? Porque os nossos lutadores, eles fazem ali todos os movimentos de luta, né, dessa arte marcial com as mãos vazias, sem uso de armas. E isso tem um porquê e está presente ali na história. Vamos conhecer um pouquinho da história do karatê? Muito bem, então observem aqui, ó. Tudo começou lá no início, no século XVIII, lá na ilha de Okinawa, no Japão. O que foi que aconteceu? Então, Okinawa é uma ilha, né, que tinha aí uma grande relação, boas relações com a China. Só que nessa época no Japão haviam vários clãs.
né? E a ideia dos clãs é o quê? Dominar o território do outro clã. E em Okinawa não era diferente. Quando um dos clãs japoneses conseguiram dominar aquele local, ou seja, Okinawa, a ilha de Okinawa, eles fizeram com que todas as pessoas que estivessem ali, junto com os governantes, né, eles queriam desarmar as pessoas, né, os habitantes da ilha de Okinawa. E o que aconteceu? Eles tiveram que desenvolver aí outras formas de se defender sem o uso de armas. Foi então que nasceu o karatê. Logo, né, nós podemos perceber aí a influência tanto dos chineses, que já, né, entravam ali por Okinawa, quanto dos japoneses, do clã japonês, né, que dominou aquele local. Então, os habitantes eles passaram a não usar armas e logo, né, originou o nome do karatê, que é o quê? É uma arte de mãos vazias. E aí vocês vão perceber mais um pouquinho na frente, né, que a ilha de Okinawa realmente ela, né, aceitou e todos os seus habitantes começaram a fazer, né, a desenvolver todas essas técnicas. Vamos lá, prosseguindo, mais uma vez, vem falando aqui que o uso de armas foi proibido nessa região, por isso que eles buscaram o quê? Técnicas de autodefesa que usasse apenas o próprio corpo, podemos prosseguir? Observem aqui. Isso, para se defender de saques e assaltos, ou seja, eles aprenderam a se defender, tá? E mais uma vez a gente percebe aí que o nome karatê vem ali de mãos vazias, bem interessante, né? Bom, prosseguindo, ao longo da história do karatê, diferentes mestres desenvolveram suas próprias técnicas de autodefesa, ou seja, não existe só uma técnica, só uma forma, né, de lutar ou de treinar o karatê. Assim, há inúmeros estilos da arte japonesa, e eu quero apresentar para vocês algumas dessas artes, alguns dos principais estilos de karatê. O primeiro que eu venho trazendo para vocês é o Shotokan. Tenho certeza que vocês ainda não ouviram falar, mas já anotem aí. Esse estilo de karatê, né, ele foi ministrado pelo sensei Jinshi Funakoshi e por seu filho Yoshitaka Funakoshi. Tá? Então, a família Funakoshi foi responsável por esse estilo, né, por difundir esse estilo chamado de Shotokan. Prosseguindo, nós temos o Goju Ryu, tá certo? Bom, esse estilo foi desenvolvido por Shojun Miyagi. Tá? Nesse estilo, a gente vai ver aí técnicas duras e firmes com técnicas suaves e circulares. Então, ao mesmo tempo que eles fazem movimentos fortes, eles também trabalham ali movimentos suaves, né, circulares. Tá? Então, já dá para a gente perceber uma diferença entre esses dois primeiros estilos. Prosseguindo, eu quero apresentar para vocês também o Shito Ryu, né? Ele foi criado oficialmente em 1931 por Kenwa Mabuni. O estilo é um dos 4 oficialmente reconhecidos pela World Karate Federation, ou seja, pela Federação de Karatê, tá? Prosseguindo, nós temos o Wado Ryu, que é o último aqui da nossa lista, que também é um estilo bastante conhecido. Esse estilo ele foi criado pelo mestre japonês Hironori Otsuka, em 1932, no qual são mescladas aí técnicas do estilo Yushu Ryu e Jiu-Jitsu, a forma ensinada pelo mestre Funakoshi. Então, a gente já percebe que o mestre Funakoshi, né, influenciou outros. E é normal isso acontecer, tá? Então, para cada estilo que se nasce, ele vem trazendo ali um pouquinho, um pedacinho de um dos estilos anteriores, tá? Então, os principais são esses aqui que eu apresentei para vocês. Prosseguindo um pouquinho, falando um pouco mais sobre o karatê, lá no início do século XX, o karatê passou a ser uma arte marcial mais difundida, ou seja, mais conhecida. Tá? Lá por volta de 1920, houve o incentivo para que ela fosse lecionada em universidades japonesas, o que ajudou na sua popularização. A gente sabe que a luta
ela é uma das grandes armas que nós temos, né, na questão educacional. Então, lá naquele tempo, em 1920, né, os professores, os mestres já haviam um grande potencial educacional no karatê. Tanto é que ele se popularizou bastante aí nas universidades. Por que será, hein? Vocês vão já descobrir. Eu já falei para vocês e falo mais uma vez. As lutas, elas não servem somente para benefícios físicos, mentais ou sociais. Você abre o seu leque aí de oportunidades também, tá? No conhecimento de outras civilizações, de outras culturas, certo? Prosseguindo. Agora que a gente sabe, né, que o karatê ele começou ali no Japão e se difundiu aí por vários países, ele também chegou aqui no nosso Brasil, né, no nosso país. Lá em 1956, né, através do sensei Mitsuki Arada, né, e ele instalou ali o primeiro dojo em São Paulo, né? Então, chegou aqui no Brasil o karatê através da imigração japonesa. E a gente sabe que quando um povo, né, vai de um país para o outro, ele leva toda a sua cultura. E o karatê não seria diferente. Da mesma forma, quando a gente vai para outros países, a gente leva um pouco da nossa cultura, que está presente ali na culinária, na nossa dança, nas nossas lutas, né, dentre outras manifestações. Certo? Bom, agora que a gente já conheceu ali a origem do karatê, agora eu quero falar para vocês do karatê como esporte. Como vocês viram, né, com o passar do tempo, a luta ela foi ganhando várias finalidades. E hoje nós temos muitos estilos de luta presente, né, nesse mundo esportivo, e o karatê não é diferente, tá? Então a gente já sabe que o karatê lá no seu início ele foi criado, né, como uma forma de defesa, tá? Só que com o passar do tempo, lá no final do século XX, ele passou a ser mais conhecido através do seu caráter competitivo, ou seja, né, os lutadores já começaram a pôr ali à prova todas as técnicas que eles sabiam em relação ao karatê. E aí eu vou dizer para vocês alguns objetivos, né, algumas formas de o que o karatê traz para os seus praticantes. Então, primeiro, o karatê ele vai desenvolver habilidades físicas e mentais por meio dessa prática de arte marcial, né? A gente sabe que quando nós estamos ali praticando, treinando, seja a luta, o esporte, a dança, o que acontece com o nosso corpo? Nós vamos ganhando habilidades físicas, né? Habilidades motoras, a gente se torna mais ágil, mais flexível, mais forte, tá? Então, com o karatê não é diferente. Um dos objetivos é desenvolver essas habilidades físicas e mentais, né, nos seus praticantes. Mental também, professora? Sim, porque na hora que você está aprendendo todos os movimentos e técnicas relacionadas ao karatê, você está usando aqui a sua cognição, a sua mente para aprender a forma correta dos movimentos, né? E para isso você tem que focar, não é mesmo? Muito bem. Outro objetivo está relacionado à defesa pessoal. A gente sabe que nos dias de hoje a defesa pessoal é muito importante, mas vale lembrar que você não pode fazer uso das técnicas que você sabe para, né, utilizar em benefício próprio no momento, digamos que de brincadeira, tá bom? Então, essa defesa pessoal, o karatê enquanto defesa pessoal é realmente para você se defender e não para você ficar, né, mostrando aí todas as suas habilidades, tá certo? A não ser que seja numa competição, porque ali a gente sabe que tem que mostrar mesmo. Outro objetivo está na questão do autodomínio, de você dominar o seu corpo, né? Dominar a sua mente e até mesmo o seu espírito. Por quê? Um dos objetivos também, né, quando se criou ali o karatê, né, a base da sua filosofia é o desenvolvimento do espírito, do corpo e da mente também. Prosseguindo, nós temos aí a questão da disciplina, que é muito importante, e isso começa desde lá do início, quando você está aprendendo aí um pouco da história, né, da saudação,
tudo isso exige o quê? Disciplina do praticante, ele precisa aprender para fazer da forma correta. Além disso, vai gerar também a questão da confiança, você se sente mais confiante, e vai trabalhar ali a questão também do respeito mútuo entre os participantes. Então, mais uma vez, eu digo a vocês, o Karatê ele não está relacionado somente a benefícios físicos e a mentais ou sociais. Ele engloba vários aspectos, várias dimensões, né? E isso faz com que o praticante se torne uma pessoa forte, culta, né? Que respeita o seu oponente, que sabe a hora de se posicionar, né, na hora de utilizar todas as técnicas e movimentos que vêm aí do Karatê. Falando um pouquinho ainda do Karatê enquanto competição, nós temos aí algumas regras que estão relacionadas à forma como você vai, né, colocar o embate, ou seja, lá trabalha a questão da não agressão, a intenção não é você agredir o seu oponente, e sim fazer o quê? Efetuar, apresentar todas as suas habilidades físicas e motoras, né? Todos os movimentos e golpes que você aprendeu aí com o passar do tempo. Outra, o respeito é essencial não só no karatê, mas em todos os tipos de artes marciais e de luta também. Você tem que aprender a respeitar o seu oponente, mesmo dentro do dojo, do ringue, da arena, tá bom? Outras regras que nós temos está relacionado aos equipamentos utilizados, que vocês vão ver já já que equipamentos são esses, né? Assim como o judô, o boxe, o aikido, né? Todos eles têm aí as suas próprias vestimentas, tá? Outras regras estão relacionadas à pontuação, ao tempo, árbitros e, bem importante ali embaixo, ó, fair play. Vocês sabem o que significa esse termo? Se não sabe, já anota aí. O fair play é um termo muito utilizado nos Jogos Olímpicos, mas também em todos os esportes, que é o jogo limpo. É você usar da sua honestidade ali no momento do combate, do embate. Tá certo? Muito bem, agora que a gente já sabe aí as principais regras do Karatê, eu quero apresentar para vocês os equipamentos que são utilizados no Karatê. Então, já observem aquela imagem lá do lado. Do que se refere? Vocês já sabem, né? É a vestimenta utilizada para esse momento. Então, olha só. Para as lutas de Karatê, cada atleta deve usar um kimono, que recebe o nome de Karate-gi ou Karate-gi, tá bom? Ele deve ser branco, sem listras, faixas ou bordados pessoais, ou seja, é uma roupa minimalista, tá? É toda branca, o que vai colorir essa roupa, digamos assim, são as faixas. E falando em faixa, daqui a pouquinho vocês irão saber o porquê dessas mudanças de faixa. O que faz uma pessoa aí da faixa branca para a faixa amarela, da faixa amarela para a faixa vermelha e assim por diante, tá bom? Então, mais uma vez, anotem aí. O equipamento é o Karate-gi, tá? Muito bem. Prosseguindo. Outro equipamento utilizado, né, que são obrigatórios, são os equipamentos de proteção, como as luvas, que devem ser aprovadas pela Federação Internacional de Karatê, né? Sempre lembrando que na hora da competição nós vamos ter um lutador, né, com vermelho, com luvas vermelhas, e o outro lutador com luvas azuis, certo? Prosseguindo, outros equipamentos importantes são protetor bucal, que é o protetor da boca, né, para não machucar a gengiva, os dentes, isso é bem importante, não só no karatê, mas em outras artes marciais, em outras lutas também são utilizadas. Nós temos aqui também o uso do protetor corporal, do protetor de seios para os atletas do sexo feminino. A gente sabe que é uma parte muito sensível do corpo feminino, então, dentro do karatê existe essa proteção, tá? Nós temos também protetor de canela e protetor de pé, né, se aprovado ali pelo comitê ou pela organização
do evento, tá bom? E aí eu tenho mais uma informação a respeito de um desses equipamentos. Olha só, no karatê, o protetor genital não é obrigatório, ou seja, o protetor das partes íntimas, tá bom? Além disso, o uso de ataduras, bandagens ou suportes devido a lesões devem ser aprovados pelo árbitro após o médico oficial ser ouvido, ou seja, pode até utilizar desde que tenha aí, né, a ordem médica, tá bom? Muito bem, agora que a gente já conhece alguns desses equipamentos que são super importantes no momento do combate, vamos conhecer aí as faixas. Observem aí as faixas do karatê. Vocês já se perguntaram por que tem essas cores diferentes? O que significa cada uma das cores? Então, as cores, né, das faixas do karatê significam o quê? Graduações, né? É a graduação do karatê. O que acontece? Para você mudar de faixa, mudar da cor de faixa, você precisa ganhar aí, desenvolver habilidades. Então, a primeira faixa, quando a gente entra ali, né, para praticar o karatê, é a faixa branca, que não tem nenhum tipo de graduação. Depois que você vai participando das aulas, né, aprendendo as técnicas, os princípios e os valores do karatê, você passa ali para a faixa amarela, que é o 6º kyu. Em seguida vem a faixa vermelha, vem a faixa laranja, a faixa verde, a faixa roxa ou violeta, a faixa marrom, que é o 1º kyu, e a faixa preta, que é o 1º dan. Então, a gente começa ali na faixa branca, né, quando a gente está novinho, que nem um bebezinho, e com o passar do tempo, a gente pode chegar até aí a faixa preta, que é o 1º dan, que é onde a gente pode dizer assim que você já adquiriu e já aprendeu várias técnicas, né, do karatê. Bem legal, não é mesmo? Então, mais uma vez, a graduação, né, essa troca de faixas serve para nos mostrar também que esse atleta ele evoluiu na sua técnica, no seu aprendizado. Bem interessante, né? Bom, agora vamos prosseguir conhecendo aí mais algumas características do karatê. E eu quero falar para vocês a respeito dos 3 pilares. Vamos lá? Agora que nós já aprendemos a respeito das faixas, vamos ver aqui os 3 pilares do karatê. Nós temos o kihon, o kata e o kumite. E aí, o que será que significa esses 3 pilares? Vamos lá, então, começando pelo kihon. O kihon é aquele momento onde, né, os nossos atletas, as pessoas que estão ali querendo aprender o karatê, vão ser ensinados golpes da luta, tá? Chute, soco, então tudo será ensinado nesse kihon. No kata, o que acontece? Nesse pilar, a luta ela é realizada de forma imaginária. Lembra uma encenação teatral. É como se você estivesse lutando com alguém imaginário, tá? É um combate imaginário. Você vai lutando contra as pessoas que estão ali na sua imaginação, contra os seus adversários, tá? Já o kumite é a luta propriamente dita, que é quando ocorre ali o embate, né, de 2 karatekas, tá certo? Bom, e para vocês entenderem melhor, né, como é que se dá essa questão do kata, vamos ver. Muito bem.
Vocês perceberam aí como ocorre o kata? Então, realmente, eles estavam meio que numa luta imaginária, lutando aí contra os seus adversários. São movimentos fortes, são movimentos fluidos também, como vocês viram. Bem interessante, né? Mas nós temos aí um outro pilar, que é o kumite, que está relacionado ao quê? A luta propriamente dita. Então, acompanhe no vídeo agora como é que ocorre, né, essa luta. Muito bem. Bem interessante o comitê também, né? Essa luta propriamente dita. E só para questão de informação, esses dois karatecas que vocês viram aí no nosso vídeo são dois atletas amazonenses e eles fazem parte ali da Federação Brasileira de Karatê, tá certo? Bem bacana, né? Bom, prosseguindo, vocês viram aí que o karatê é uma arte marcial muito interessante. Mas por que vocês precisam aprender sobre o karatê? Tá fácil essa pergunta, não é mesmo? Primeiro, ele pode ser uma forma de atividade física, como eu falei para vocês, onde vocês vão exercitar não somente o corpo, mas trabalhar a mente também, né? Você vai socializar com outras pessoas. Além disso, você vai conhecer outras culturas, porque eu tenho certeza que a partir do momento que você se encanta, né, por essa luta, você vai querer saber aí da sua origem, como ela evoluiu até os dias de hoje. Então, isso faz com que você conheça essa outra cultura, não somente na questão da história, mas da língua também, né? Todos os movimentos, todos os golpes que são realizados, eles têm nomes específicos que não é muito comum da nossa língua, né? Então, você acaba conhecendo e aprendendo outro idioma. Além disso, você vai aprender também a questão da disciplina, do respeito e tudo mais que as lutas, não somente o karatê, mas as lutas, as artes marciais, trazem aí para os seus praticantes. É bem interessante, né? Bom, alunos, espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho do karatê. Se ainda ficaram com dúvida, aprofundem um pouco mais, procurem um pouco mais ali da sua história, das suas características, dos golpes, né? Eu sei que vocês devem ter ficado interessados aí, mas o que é importante vocês guardarem? Que os golpes estão relacionados a chute e socos e que o objetivo não é machucar o oponente, e sim demonstrar aí todas as suas habilidades, tá certo? Muito obrigada pela participação de vocês e a gente se encontra numa próxima oportunidade.